Muito bem, amados irmãos, esta é a série Vozes do Desespero, baseada na vida de Jefté, este homem que faz um voto que custa a vida da sua única filha. Este é o segundo episódio de 4. O primeiro episódio corresponde à primeira atitude em resposta à voz do desespero, que foi o arrependimento oficial, a ideia de arrependimento genuíno, verdadeiro. Hoje veremos a segunda atitude, que é o desconfiômetro. É a ideia de não permitir que a desconfiança nos imobilize. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 de Juízes, versos 1 ao 27. O povo de Israel e os gileaditas, desesperados, pedem socorro para Jefté. Quem vai nos liderar na batalha contra os amonitas? Mas o início não foi bem assim. Quem é Jefté? Jefté é filho de uma prostituta. Ele é expulso da casa de seu pai, Gileade. Ele é líder de uma quadrilha perigosa. Jefté vem de uma família desestruturada. Ele foi rejeitado pela família, pela sociedade. Se tornou alguém perigoso, que se meteu com roubo, com assassinato. Como lidar com a desconfiança? Você imagine Jefté. Jefté, filho de uma prostituta, líder de uma gangue, visita a nossa igreja e toma uma decisão por Cristo. Como é que a gente vai lidar com ele? Com certeza teremos desconfiança. Mas existem aspectos positivos e negativos na desconfiança. Deus não quer que a nossa desconfiança seja completamente aniquilada. Apenas que ela não nos imobilize para acolhermos essas pessoas. A desconfiança é o reconhecimento de que tudo que venha dos homens pode sim conter razões para nós desconfiarmos. Porém, aquele que tem o Espírito Santo do Senhor em sua vida, ele será levado a crer que o Evangelho é poderoso para transformar, pois Deus, ele pode estruturar os desestruturados, usar os rejeitados e libertar os pecadores. Quando nós pensamos no aspecto do chamado de Jefté, quando a gente lê esse trecho, nos perguntamos, será que isso é um chamado de Deus mesmo? Ou é apenas o grito de uma nação em desespero? Muito bem. O propósito de Deus é nos fazer enxergar a presença do Senhor por trás dos acontecimentos humanos. Não aparece nenhum anjo, nenhuma cena fantástica, mas ainda assim há um chamado muito especial na vida de Jefté. Nesse primeiro momento, qual a diferença de como Deus e o povo lidam com Jefté? O povo rejeita a Deus, rejeita a Jefté, ao passo que Deus, ele insiste em trabalhar com o seu povo e Deus acolhe, chama, equipa, usa Jefté para a sua glória. Os gileaditas, eles expulsam Jefté do meio deles. Jefté, ele é filho de Gileade, mas é filho de uma prostituta. Os filhos legítimos expulsam Jefté. Mas no momento que eles são apertados pelos amonitas, eles vão até Jefté e falam, ei, seja nosso comandante. E Jefté, vocês me expulsaram do meio de vocês. O que é que está acontecendo aqui? E aqui existe um link com a reflexão anterior. Porque
O povo abandona Deus, mas na hora do aperto clama por Deus e Deus fala: "Ah, agora vá lá e clame para os deuses que vocês escolheram servir. Vocês clamam a mim?" Existe esse comparativo aqui. E Jefté, então, responde como o Senhor respondeu antes, salvo as devidas proporções. Jefté fala: "Vocês não me odiavam? Não me expulsaram?" E Deus: "Olha, peça aos deuses que vocês escolheram." O povo quer que Jefté resgate, liberte eles, mas o povo não quer que Jefté governe sobre eles. E isso é um aspecto muito interessante, porque Jefté, ele pergunta: "Olha, eu vou governar?" Deus usa isso para nos ensinar, irmãos, que é impossível nós sermos resgatados por Deus, por Jesus, sem aceitar o seu governo sobre as nossas vidas. Charles Spurgeon, ele fala: "A graça que não transforma a sua vida não pode salvar a sua alma." Por vezes, nós queremos muito ter Jesus como Salvador para nos salvar do inferno, mas não como Senhor para governar, direcionar os aspectos da nossa vida. Nós não queremos, via de regra, ter um Deus que nos contrarie, um Deus que nos livre da nossa busca por autonomia. E daí então, nós acabamos caindo numa série de aspectos filosóficos, culturais, e à semelhança de Jefté, temos a tendência de nos encharcarmos com esses valores pagãos, e nós vamos ver isso muito claramente na vida de Jefté daqui para frente. Filosofias essas na nossa cultura contemporânea, como do amor próprio, hashtag amor próprio, autoestima, seja você mesmo, e esconde aspectos muito delicados que nós precisamos ter o desconfiômetro. Perceba que esses valores hoje para a nossa cultura é a mesma coisa que salvação. As pessoas buscam salvação nelas mesmas, nas vibrações positivas, pensamentos positivos, mas a palavra de Deus fala que nós temos que ser como Cristo, e não seja você mesmo. É por isso, então, que Deus não te salvou porque você é o cara. Deus te salvou porque Ele é o cara. Não é, então, autoestima, é Cristo estima. Que a nossa estima esteja centrada em Cristo. Não é esqueça completamente de você. Pense menos em você e centralize a sua vida em Cristo Jesus, no seu senhorio. Não queira ter Ele apenas como um libertador, mas como Senhor da sua vida, como governador da sua vida, aquele que governa, o Rei. Cristo Jesus é Rei. Ele é profeta, sacerdote, mas Ele é Rei e Ele tem um domínio e autoridade. Jefté, ele foi alvo de desconfiança um dia. Mas perceba que ele não usa isso como meio a imobilizar, servir aqueles que um dia o trataram com desconfiança. Pense um pouco. Será que a desconfiança tem imobilizado você? Você acha que podemos desconfiar, mas ao mesmo acolher, amar com toda a sinceridade? É interessante esse aspecto. Será que é possível haver sinceridade e desconfiança? Desconfiança no aspecto de nós reconhecermos a natureza humana, não termos expectativa no homem, mas temos a nossa expectativa centrada na pessoa de Cristo Jesus. Preste atenção. Nós, como cristãos, nós confiamos nas pessoas não com base em quem elas são, mas com base no que o Evangelho é poderoso para fazer na vida delas. É por isso que nós acreditamos nas pessoas. Agora,
esse aspecto de nós cremos no poder do Evangelho nos leva a nos permitir ter uma expectativa no poder do Evangelho. Claro que nós olhamos para a pessoa, amamos, abraçamos com sinceridade, mas nós sabemos do que nós somos capazes, somos falhos, somos pecadores. E precisamos crer que apenas e tão somente o poder do Evangelho é suficiente para nos transformar de dentro para fora. O Espírito pode pôr em nosso coração desconfiança? Você acredita nisso? Existem aspectos bem distintos da PIBAB para a IBCO. As nossas duas igrejas, essas duas igrejas que eu tenho um grato privilégio de pastorear. A PIBAB, ela vai ter uma tendência, uma latência de ter uma desconfiança dos de dentro. E aí essa desconfiança acaba atrapalhando a comunhão entre os de dentro. A PIBAB tem uma tendência de ter uma certa desconfiança dos de fora, da evangelização, porque sabe que, por vezes, os de fora têm um olhar para os da igreja com desconfiança. Crente é tudo igual. Eu ir para a igreja para ser igual a fulano Beltrano? Eu prefiro estar onde eu estou. Então, existem aspectos e dinâmicas distintas, mas que nós podemos tirar aplicações muito proveitosas para a nossa vida prática como igreja, principalmente nesse período que nós estamos passando de pandemia. Eu, como pastor, já tive a experiência diversas vezes de ter alguém que não é cristão, que vai na minha casa fazer a crítica de alguém que é da igreja. E fala assim, vem cá, pode isso? A pessoa ser crente e fazer assim? Eu acho isso errado. E aí, quando a igreja toma uma atitude disciplinar, ou até mesmo de desligamento daquela pessoa do rol da membresia, a mesma pessoa que por hora fez a crítica é a mesma pessoa que fala, que amor de Deus é esse? A igreja não deve ajudar o pecador? Agora lembre, a igreja é lugar de pecador, mas de pecador arrependido. A pessoa que sabe que está errada e fala assim, olha, eu sei que eu estou errado, mas eu quero continuar vivendo assim porque Deus me ama. Não existe uma verdadeira experiência de alguém que desfrutou o amor de Deus e permaneça com o desejo de continuar governando a sua própria vida, fazendo aquilo que é certo aos seus próprios olhos. Lembre, o que é certo aos seus olhos não necessariamente é certo aos olhos do Senhor nosso Deus. A nossa cultura, ela vai ter uma tendência muito forte em justificar tudo em nome do amor. Então, hoje, em nome do amor, não existe mais certo e errado. Se eu faço de coração, se eu faço por amor, então tá valendo. E aí muitos falam assim, Deus é amor. Preste atenção. Na nossa cultura, as pessoas acabam crendo que o amor é Deus. Então, o amor cultural define quem Deus é. Mas a palavra de Deus diz que Deus é amor. Logo, Deus define o que é o amor. E o amor na Bíblia está totalmente atrelado com princípios bíblicos, com a verdade. Não tem como desassociar. Ou seja, um amor bíblico é ético. Vai existir moral. E a moral não vai ser vazia e justificada tão somente em nome do amor. Será que em nós tem repousado um amedrontamento de evangelizarmos por conhecermos a desconfiança que paira sobre alguns da comunidade em relação à nossa igreja? Isso não deve nos inibir, mas nos encorajar. Porque a dinâmica humana vai, por vezes, perpassar pelo processo de desconfiança. O novo muitas vezes assusta, o desconhecido. Por isso, então, irmãos, nós precisamos
perceber que nós podemos sim gerenciar essas tensões. E agora, Jefté é líder, e Jefté, você acha que ele vai imediatamente para a batalha contra os amonitas? Não. Jefté, o que é que ele faz? Ele usa a diplomacia. O que é diplomacia? É desenvolver contato pacífico, com muita sabedoria, para tentar evitar a guerra. Então Jefté, nesse momento, mesmo tendo a razão, antes de ir direto para o conflito, ele tenta evitar o conflito. E isso é muito prático para nós, pode ser, porque tem muitos cristãos que acham que tem um instinto de desconfiança nato. Ou seja, ele nunca erra. Se ele tem um instinto de desconfiança com alguma pessoa, então eu nunca erro, minha mãe nunca erra, meu pai nunca erra, a nossa família tem esse instinto, esse pressentimento. Muito cuidado com isso. Porque precisa-se ter discernimento espiritual. Mas o discernimento espiritual, por si só, não basta. Ele tem que andar ao lado do bom senso, para que aí então seja sabedoria. Sabedoria é a união de discernimento e bom senso. O que é discernimento? É saber o que fazer. E o que é bom senso? É saber quando fazer e como fazer. Tem pessoas que têm sim um instinto de discernimento, sabe o que fazer, mas é péssimo em bom senso. E aí acaba colocando os pés pelas mãos e sendo muito precipitado, e só porque tem a verdade acaba sendo muito atrapalhado no processo de resolução do conflito. Jefté usa 3 argumentos muito práticos para refutar a reivindicação dos amonitas de serem os donos da terra. Primeiro, ele usa um argumento histórico do versículo 15 ao 22. A terra nunca foi de vocês, amonitas, que viviam ao norte de Jaboque. Ela foi conquistada de modo justo por Israel, das mãos dos amorreus. Aí ele usa um princípio teológico, do versículo 23 ao 24. Aí ele usa um princípio, preste atenção, um argumento muito cultural, dialogando com os amonitas, com a cultura dos amonitas. Cada nação receberá do seu Deus o que ele dará. É até positivo, porque ele consegue dialogar com a cosmovisão amonita. Mas existe um lado negativo. Jefté está adotando para si essa cosmovisão. E olha só, irmãos, esse argumento que Jefté usa é do Deus Quemos. É um Deus que os amonitas abraçam, que é aplacado em sua ira por sacrifícios humanos. E será? Será que vamos ter expressões, manifestações muito claras e visíveis que Jefté está totalmente encharcado dessa cultura pagã, essa cultura contemporânea, dentro desse contexto histórico de Jefté? E o último argumento que ele usa é o precedente legal. Jefté fala assim: ô gente, ô rei, nenhum rei de vocês nesses 300 anos não reivindicou isso. Por que é que você quer brigar por isso agora? Então essa reflexão é muito oportuna. Será que a desconfiança tem nos imobilizado? Quando você tem a razão, você é do tipo que vai com todo o gás tirar a pergunta? Você é daquele tipo assim: ó, o que eu tenho para dizer, pastor? Eu digo na cara, eu falo mesmo. Aí você imagina Maria e Joana, elas não se falam. E aí quando Maria passa na ponte por Joana, Maria passa aqui rente, sem querer falar com Joana, mas Joana fala: oi, minha linda, tudo bom? Mas Maria aqui: eu não falei, pastor, porque eu não sou hipócrita. Você perceba que Maria, usando esse argumento, ela acha que ser espirituosa é tão somente ser transparente com seus sentimentos.
Você não pode ser escravo do seu sentimento, nem governado pelo seu sentimento. É necessário ter bom senso. Então Maria, se ela for fiel a esse princípio, de ser muito transparente com o que ela sente, já que ela não tem nenhuma afeição por Joana, então Joana fala com ela, ela não fala mesmo, porque ela é sincera. Então quando Maria tiver vontade de matar e ela não exercer o assassinato, ela vai ser hipócrita. Nós temos que ter bom senso. Tem pessoas que batem no peito e falam, meu problema é que eu sou sincero demais. Você precisa ter bom senso. Nós podemos tirar aplicações práticas, atitudes práticas para a nossa vida. Primeiro, existe uma bênção quando alguém desconfia de nós. Então, quando alguém desconfia de Marcos, pode me ajudar em convicções mal resolvidas na minha vida, quando os meus planos estão engessados apenas pelo meu próprio olhar. Mas eu também, Marcos, eu posso ser uma bênção quando o outro é alvo da minha desconfiança. Você pode puxar pessoas das garras de Satanás, de um pecado, de um engano. Você pode fortalecer as convicções de fé dessa pessoa e vice-versa. Por isso, então, não deixe que a desconfiança o imobilize. Acolher de todo o coração alguém. Não tente se poupar de decepções. A palavra de Deus diz, não deixem de fazer o bem. Também diz, não se cansem de fazer o bem. Não deixe o amor de vocês se esfriar. Não permita que a desconfiança da comunidade o imobilize. Mostre que é um amor de Deus na prática que você quer exalar. Sirva as pessoas. Quando você tiver com a razão em relação a algum conflito, alguma tensão, não perca a razão reagindo na carne. Corresponda com o Espírito Santo de Deus. Tente evitar briga. Busque um diálogo de paz, como Jefté tentou, apesar de não ter sucesso. Eu quero deixar para você 1 Pedro, capítulo 2 e alguns versículos. Primeiro, versículo 21. Preste atenção nessa leitura. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando o exemplo para vocês, para que vocês sigam os passos dele, os seus passos, os passos de Jesus. Uma pergunta, de acordo com esse versículo 21, como devemos lidar com a situação de nós estarmos desconfiados com o outro? Esse texto nos permite querer nos poupar de decepções? É lógico que não. Cristo Jesus também sofreu. Ele nos deixou o exemplo. E quando alguém estiver desconfiando de você, você hoje, olha aqui para mim, você tem sido alvo, quando você passa na rua, do olhar das pessoas para você, de julgamento? Olha esse texto, 1 Pedro, capítulo 2, versos 22 e 23. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça, ao Pai. Uma pergunta, esse versículo 23. Como devemos lidar com a situação do outro estar desconfiando de nós? Você percebeu? A continuidade no verso 24 e 25 é muito impactante. Ele mesmo, Jesus, levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque vivias como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Como é difícil, como Jefté passou de ter
decepções profundas com seus próprios familiares. Talvez você que esteja me ouvindo já passou por isso, esteja passando por isso. Isaías 53 diz que Jesus, ele está apontando para Cristo, desprezado, o mais rejeitado dentre os homens. Então, quando nós passamos a viver para Ele, preste bastante atenção. Quando passamos para viver para Ele, para Jesus, para aqueles que estão se deixando gastar, eu quero me dirigir a você, você que está servindo ao Senhor, se deixando gastar para o serviço do reino de Deus, não sendo apenas um amante da paz, eu quero me dirigir àqueles que são realmente pacificadores. Lembra o que eu falei na mensagem Jacuzzi? Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, pois deles é o reino dos céus. Mas ao mesmo tempo, Jesus também disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Como unir esses dois textos aparentemente contraditórios? Jesus está dizendo que nós não podemos ser amantes da paz. Às vezes a paz ela é resultado do conflito, de uma situação que traz um desgaste. Então eu quero me dirigir a você e eu quero pedir que apenas você, que está se permitindo gastar para o reino de Deus, possa se apropriar dessas verdades que eu vou ler no capítulo de número 8, 33 a 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então você que tem tido conversas difíceis, por amar pessoas difíceis e por querer ver essas pessoas crescendo no Evangelho, você se aproprie disso. Mas você que apenas está vivendo para si mesmo e quer viver em seus próprios termos, não queira se apropriar de textos profundos e maravilhosos como esses para tão somente justificar viver uma vida totalmente inerte, uma vida indiferente com a vida prática e real do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, eu repito, Deus não quer que a nossa desconfiança seja aniquilada. Apenas que ela não nos imobilize para acolhermos. A desconfiança é o reconhecimento de que tudo que venha dos homens podem se conter razões para desconfiarmos. Porém, nós que temos o Espírito Santo de Deus, somos levados a crer que o Evangelho é poderoso para transformar vidas, a nossa e a daqueles que são alvos da graça, por nosso intermédio, por meio da pregação do Evangelho, pois Deus pode estruturar os desestruturados, usar os rejeitados e libertar os pecadores. Não permita que a desconfiança imobilize o seu amor ser exercido na prática, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o seu desconfiômetro seja calibrado para a glória de Deus, que a desconfiança não imobilize você a amar, a abraçar, a cuidar de gente, pois para isso nós fomos chamados. Deus abençoe em nome de Jesus.